Olha só, meus amigos, a maioria das vezes o que ocorre no Brasil é apenas um reflexo do que está acontecendo no mundo. Não é diferente com a lei das fake news ou a lei da censura. Está ocorrendo no mundo inteiro, não é só no Brasil que eles estão tentando calar as pessoas. Tem uma lei que está para ser aprovada em um país de primeiro mundo que com certeza quando você ver, você vai ficar em choque. Não é algo normal, é uma lei insana. E vocês vão entender o porquê logo depois da nossa vinheta. Como eu disse, meus amigos, a lei é insana. É num país de primeiro mundo que vai te surpreender. Tá? Porque geralmente esses países eram tidos como bastiões da liberdade, liberdade de expressão, liberdades individuais. Hoje não. Hoje nós vemos que não é por aí. Que realmente os países que se dizem democráticos estão se tornando autoritários. E vocês vão entender o porquê. Antes de ir para o vídeo, antes de mostrar o assunto aqui para vocês, só quero lembrar a vocês, o mês que vem estaremos indo para Israel, dia 9 de junho. Então se você tem o desejo de que a gente coloque o seu nome lá no Muro das Lamentações e que ore por você, não só eu, mas a caravana toda, ore por você lá no Muro das Lamentações, então deixe seu nome nesse comentário. Também vou fazer uma publicação lá no meu Instagram e vou deixar nos destaques, para que vocês possam acessar e comentar o seu nome lá. Todos esses nomes nós vamos anotar e vamos levar conosco, impresso, para colocar lá no Muro das Lamentações e orar pelas suas vidas, tá bem? Então peço a você que faça isso aí. Instagram, Expresso Conservador, ou comente aqui no vídeo, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tá aqui, ó. Twitter de Kate Woods. A Irlanda está prestes a aprovar uma das leis de discurso de ódio mais radicais até agora. Apenas possuir material odioso, entre aspas aí, tá? Em seus dispositivos é suficiente para enfrentar a pena de prisão. Não só isso, mas o ônus da prova é transferido para o acusado, que deve provar que não pretendia usar o material para espalhar o ódio. Esta cláusula é tão radical que até Trotsky, né? Trotskistas, People Before Profit, se opôs a ela como uma violação flagrante das liberdades civis. Tempos sombrios. Aí você vai falar assim, nossa, mas uma fonte do Twitter, tudo bem. Não sou só eu que estou vendo essa publicação. Tem algumas figuras importantes aí do mundo comentando também. Principalmente aqui, Elon Musk, tá vendo? Olha aqui, ó. Um ataque massivo à liberdade de expressão, tá certo? Porque você não vai poder se expressar, literalmente. O que for considerado, e vocês vão ver alguns aspectos dessa lei, mas o que for considerado ou a pessoa se sentir ofendida, pode causar um grande problema para você e você ter que pagar uma pena de prisão. Veja quão grave isso é, tá certo? Vamos lá. Vamos para mais. Tem mais fontes. Não precisa acreditar nessa fonte aqui que está no Twitter, que está comentando a lei. Irlanda News. Definição atual de discurso de ódio na Irlanda. Atualmente, na Irlanda, o discurso de ódio é definido como qualquer comunicação em público com a intenção ou probabilidade de ser ameaçadora ou abusiva e suscetível de incitar o ódio contra uma pessoa devido à sua raça, cor, nacionalidade, religião, etnia, origem do viajante ou orientação sexual, tá certo? Esse é o que define a lei hoje lá, que isso é uma lei de 89, que está em vigor, ela define isso, tá? Mas não tem uma lei específica para falar com as pessoas da internet. As publicações na internet. Não tem uma lei que trate sobre isso. E eles querem substituir essa lei por uma nova lei que vai tratar sobre isso, sobre esses discursos em público, como também o discurso online, tá certo? Desafios do discurso de ódio na era da internet. E detalhe, discurso de ódio, o que que é? Aquilo que é definido pelo governo como discurso de ódio. Eles vão dizer, olha, isso é discurso de ódio. De repente você fazer uma pregação, um pastor fizer uma pregação
e ele citar algumas dessas coisas aqui, por exemplo, uma pessoa se sentir ofendida. Tá? Olha, ele me ofendeu porque eu tenho uma orientação sexual diferente da que ele propõe como a correta. Ele pode ser preso, literalmente. Se você tiver esse material, tiver essa pregação em vídeo no seu celular, você pode ser preso. Claro, isso para o irlandês, né? Não é para o Brasil. Ainda não chegamos ainda nesse nível no Brasil, porque ainda não conseguiram aprovar essa lei da censura. Se aprovarem, em breve nós chegaremos nesse nível ou até pior, tá? Portanto, ó, no entanto, a lei atual não contempla a era das redes sociais, que surgiram após a sua criação. Com o aumento do discurso de ódio online, a atualização da lei se tornou necessária. Agora, Guilherme, controvérsias sobre a nova lei. Alguns oponentes levantaram preocupações de que as novas leis vão longe demais e sufocarão a liberdade de expressão. Donald Trump criticou os planos de atualização da lei, chamando a nova lei de insana. E realmente é uma lei insana. Você vê que nenhuma organização de esquerda radical está concordando com isso. Mudanças propostas na nova lei, tá? O projeto de lei de incitação à violência ou crimes de ódio e ódio da justiça criminal visa criar novas leis para lidar com crimes de ódio e expandir as características da proteção especial, incluindo gênero, juntamente com identidade e expressão de gênero e deficiência. Além disso, a nova lei tornará crime negar ou banalizar o genocídio e definirá um crime de ódio como qualquer ofensa criminal, vejam só, qualquer ofensa criminal que seja percebida pela vítima ou qualquer outra pessoa como tendo sido motivada por preconceito. Então, vale da percepção da vítima. Se a vítima se sentir ofendida, você está lascado, literalmente. Tal preconceito pode ser baseado na idade, deficiência, raça, cor, nacionalidade, etnia, religião, orientação sexual ou gênero de uma pessoa. Isso está no Irlanda News, tá certo? Agora temos aqui, ó, guiame.com.br. Você pode acessar aí, tá bem? Projeto de lei sobre discurso de ódio pode ferir a liberdade de expressão na Irlanda. Não pode. Vai. Se aprovado dessa maneira, vai. Tá certo? Um conservador cristão disse que é necessário interrogar a ministra da Justiça sobre o real compromisso do governo em garantir a liberdade de expressão no país. De acordo com o The Christian Institute, a ministra da Justiça da Irlanda, Ellen McEntee, pretende publicar o projeto de lei de justiça criminal, incitamento à violência ou ódio e crime de ódio de 2022, no mês de setembro e promulgá-lo até o final do ano. É possível, então, que o debate público seja sufocado, conforme alertou o colunista David Quinn, escrevendo ao The Sunday Times. Quinn é diretor do Instituto Lona, ou Iona, acho que é Iona, Instituto Iona, grupo conservador cristão que se opõe ao aborto, eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para ele, os comentários legítimos sobre tópicos como gênero e religião correm o risco de serem pegos sob a alçada do projeto de lei sobre crimes de ódio do governo irlandês. E realmente vai. Basicamente, o discurso de ódio tem sido definido como a manifestação de ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes as minorias. Na prática, qualquer fala considerada intolerante tem sido apontada como discurso de ódio. Como eu falei, discurso de ódio é aquilo que o governo definir que é o discurso de ódio. Olha, realmente isso aqui é um discurso de ódio. Então, ele vai responder sobre as penas da lei. E aí você já viu. Imagine uma lei dessa caindo na mão de alguns juízes aqui do Brasil. Falando sobre os propósitos da ministra da Justiça, Quinn observa que é uma forma de policiar o discurso ou outras ações das pessoas para que sejam considerados como causadoras de ódio. Tá? Vejam só, temos mais.
Ele então lança uma pergunta. Eles ficariam felizes em ver tais discussões banidas completamente sob a lei, propostas, ou se tivessem que enfrentar um processo? Para o comunicador, a oposição precisa questionar Ellen McEntee. Só através de um interrogatório seria possível obter uma indicação clara sobre o compromisso do governo com a liberdade de expressão. Certo? Ou seja, tudo aquilo que o governo considerar como crime de ódio vai ser crime de ódio. Acabou. Vale citar que o novo projeto de lei de justiça criminal e incitamento à violência ou crime de ódio, ou ódio e crime de ódio, pretende atualizar a nova legislação, como eu falei, sobre crime de ódio para facilitar processos e condenações por crimes motivados pelo ódio. Além disso, se aprovado, pretende atualizar a legislação anterior de 89 sobre o discurso de ódio para refletir o contexto atual com mais precisão, conforme explica o próprio Departamento de Justiça do país, incluindo o conteúdo de ódio online. Esta é uma legislação extremamente importante que dirá às vítimas de crimes de ódio que estamos determinados a ajudá-las e também permitirá que os perpetradores saibam que serão punidos por espalhar ódio, preconceito e divisão, tentou justificar a ministra. Agora vejam só. Pensem comigo, em um país desse de primeiro mundo que sempre prezou pelas liberdades, uma lei dessa que simplesmente amordaça a todos é algo que até certo tempo atrás seria impensável. Hoje não, hoje nós estamos assistindo isso acontecer nas maiores democracias do mundo, nas democracias mais consolidadas do mundo. Pessoas querendo calar outras, por quê? Como não tem um argumento, não conseguem argumentar, debater, eles fazem o quê? Querem calar. Porque qualquer esquerdista, qualquer um desses que defende esse tipo de coisa, se for debater com uma pessoa que entenda um pouco mais, ele vai se entortar, ele não vai ter argumento para convencer essa pessoa. Então eles querem fazer o quê? Calar. Olha, nós vamos calar a oposição, vamos calar todas as pessoas que são contra, que se posicionam contra aquilo que nós julgamos correto, porque assim não temos que argumentar. Qualquer coisa que for diferente daquilo que eles pensam, eles vão dizer o quê? Ódio. É a galerinha do ódio do bem, né? Eles podem ter ódio. Ódio, crime de ódio. E aí vão prender essa pessoa, vão julgar essa pessoa e condenar essa pessoa. Ou grupos, né? Porque não vai ser uma pessoa só. Com certeza será um grupo de pessoas que vai sofrer com isso. Então vejam só, isso está acontecendo no mundo inteiro. Por isso que é tão importante você pressionar o seu senador, você pressionar o seu deputado, para que isso não ocorra aqui no Brasil. Evitar que essa lei da censura seja aprovada aqui no Brasil. Não podemos perder o foco, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.